A lei de Moisés, extinta por Jesus devido à sua fraqueza e inutilidade, é usada hoje pelo inimigo para afastar as pessoas de Deus. Fuja dela! Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Se liberte e viva a graça e a verdade que vieram por Jesus Cristo. Quase todos já caímos em algum golpe, em algum momento das nossas vidas. É frustrante, é incômoda a sensação de havermos sido enganados pelo homem. Mas muito pior é sermos enganados pelo diabo. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus, servos bons e fiéis, que não abrem mão da palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz assim, no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Glórias ao Senhor, que nos revela as verdades para nos blindar das armadilhas do inimigo. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra retire todo engano da tua mente e do teu coração. Meus amados irmãos, em Jesus Cristo. Quem consegue rir de uma piada conhecida? E quem consegue ser enganado em uma armadilha antiga? Por exemplo, quem ainda ousa cair no golpe do falso sequestro? Quando alguém conta uma piada que todos já conhecem, as pessoas dizem: ah, essa é uma piada antiga, não tem mais graça. E quando alguém te telefona dizendo que um parente teu está sequestrado e pede dinheiro para o resgate, existem pessoas que nos dias de hoje ainda
acreditam nessa história? Tudo nesta vida passa. O único que não irá passar é a palavra de Deus. O tempo passa e os gracejos, assim como os golpes, também passam. E eles começam a não convencer mais as pessoas, quando as pessoas descobrem a verdade. O meu filho, um dos meus filhos, caiu num golpe desses uma vez, quando ainda era adolescente. Os criminosos telefonaram dizendo que a mãe dele estava sequestrada. E isso me custou uma filmadora novinha que eu havia comprado no exterior e mais uma soma em dinheiro, que era uma reserva estratégica que eu mantinha em casa para o atendimento de qualquer emergência devido às minhas viagens frequentes. Uma criança é facilmente enganada porque não tem conhecimento. Mas não se espera que isso ocorra com pessoas adultas. Atualmente, é golpe de Pix, golpe de falso empréstimo, golpe contra os aposentados. E uma parte da população já adotou a sábia decisão de bloquear o celular para números desconhecidos. E à exceção das pessoas que usam o telefone profissionalmente, todos deveriam fazer o mesmo. Neste mundo, precisamos desconfiar sempre. É desagradável a sensação de haver sido enganado. Além da perda material, existe sempre um componente psicológico a ser superado. Todos os golpes perdem a validade diante da verdade revelada. E hoje, só cai nos golpes antigos quem não está informado ou quem é displicente. Deus nos dá sabedoria, inteligência e dons para podermos conhecer os caminhos da vida e os caminhos da verdade, para podermos discernir entre o bem e o mal. Mas os displicentes são presas fáceis para o maligno e seus seguidores. Não podemos nos deixar enganar. Na sua primeira epístola, o apóstolo João nos deixou dito que o mundo jaz no maligno. Precisamos nos manter atentos, vigilantes e firmes na fé em Deus para ouvirmos e compreendermos a voz do Espírito Santo. As estratégias do mal não cessam com o tempo. Porém, mesmo sabendo que elas jamais conseguirão superar a proteção de Deus aos seus filhos fiéis, elas podem nos causar transtornos. O mundo está infestado de golpes, mas queremos falar nesta mensagem do segundo golpe do maligno. O primeiro golpe dele, aplicado contra o ser humano, um golpe que, incrivelmente, a despeito de todo o conteúdo bíblico, tem permanecido através dos séculos e milênios. E permanece até o dia de hoje. E o povo de Deus não consegue perceber.
Existem muitos irmãos com algum conhecimento de Deus caindo em golpes antigos, muito antigos. E eu digo algum conhecimento porque quem conhece verdadeiramente ao nosso Criador e Redentor e conhece a sua palavra, não cai nessas armadilhas do maligno. A Bíblia nos permite conhecer a Deus e conhecer também as armadilhas do diabo, que têm sido reveladas através dos tempos. Quando Deus nos diz para estarmos atentos, Ele faz isso para que nos protejamos, porque o inimigo das nossas almas é um ser incansável na prática do mal. E ele cumpre bem com a sua missão de nos provar. Mas ocorre que muitos irmãos têm sido reprovados pela falta justamente de conhecimento acerca de Deus e da sua palavra. Melhor do que ser sábio para o mundo é sermos sábios para Deus. A nossa sabedoria para Deus consiste no nosso conhecimento dele, no nosso amor por ele, no uso da nossa fé e na nossa fidelidade às suas leis e mandamentos. E se minimizamos a importância de qualquer desses aspectos, estamos vulneráveis e passíveis de sermos atacados pelo inimigo. Golpes novos podem surpreender a princípio, mas o que nos preocupa é que golpes antigos, golpes do maligno, estejam ativos até o dia de hoje. E pessoas de Deus que se dizem sábias e conhecedoras da verdade estejam caindo e vivendo ainda presos às armadilhas diabólicas feitas para nos afastar da verdade de Deus, da verdadeira fé em Deus e dos caminhos de Deus. Esse pretenso conhecimento de Deus, que afinal se revela como um desconhecimento, é algo altamente destrutivo. E é explicado pelo alerta que nos deixou Deus através do profeta Oséias, de que o seu povo foi destruído pela falta de conhecimento. O caminho dos ímpios nós já conhecemos. Mas o problema está em que também o povo de Deus está sujeito à perdição pela falta de conhecimento de Deus. Não se permitam, irmãos, terem que passar pela decepção e chegar ao julgamento final para descobrir que foram enganados por toda a vida. Porque o Senhor nos concedeu toda uma vida para conhecermos e vivermos a sua verdade. Mateus 24, 35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Salmo 101, 6. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos.
Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Salmo 111, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. 1 de João 5, 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Efésios 4, 27. Não deis lugar ao diabo. Deus nos deixou leis e mandamentos, ou seja, Deus nos deixou ordens para cumprirmos, para obedecermos. Deus não nos deixou opções. Que fique bem claro para todos que Deus nos deixou ordens. Em nenhuma das suas leis e mandamentos, Deus nos diz: faça isso quem quiser, ou se quiser, ou quando quiser. É para fazermos todos e sempre. Não há lugar para exceção. Mas muitos dentre o povo de Deus agem como se os mandamentos de Deus fossem meras sugestões para nós. O Senhor não nos deixou livres para arbitrarmos os nossos caminhos e nem para nutrirmos essa soberba que reina entre o povo de Deus, que é justamente a soberba que precede a ruína. Porque essa afirmação de que Deus nos deu livre arbítrio é uma mentira. Porque não consta na Bíblia que Deus nos tenha dado esse direito. Cuidado! Esse tal de livre arbítrio, tão defendido pelos irmãos, é um pretenso direito de discordar de Deus, de desobedecer a Deus e de escolher os próprios caminhos, inclusive a salvação eterna. Mas isso é um direito que o Senhor jamais nos deu. E é pura arrogância de quem se considera mais poderoso e mais importante do que Deus. E se considera sábio o suficiente para assumir uma vida autônoma e independente, à parte de Deus. Mas isso é pecado, porque toda desobediência a Deus é pecado e todos dependemos de Deus, todos. E essa arrogância dos homens se termina quando a pessoa compreende que nesta vida nós interagimos durante todo o tempo com o mundo espiritual que nós não conseguimos ver com os nossos olhos físicos. Mas Deus, que vê a tudo e controla a tudo e a todos, livra do perigo aqueles que Ele ama e que mantêm fidelidade a Ele, que também o amam. Mas quanto aos rebeldes,
Deus permite que caiam na sua soberba, para que eles aprendam que não são maiores e nem mais poderosos do que Deus, e se arrependam. Isso é também uma prova do amor de Deus. O Senhor nos deixou dito, já desde a época do Antigo Testamento, de que nós devemos andar em humildade diante dele. E, na verdade, meus irmãos, convenhamos, isso nem precisaria ser dito, porque nós temos que honrar aquele que nos criou e não nos engrandecermos perante ele, ou supormos que somos maiores do que ele, ou que temos mais poder do que ele. Não existe sentido algum para essa atitude. Mas a Igreja de Jesus não compreende a intenção do coração de Deus, que é um Pai amoroso e visa sempre nos proteger do mal, e não se submete à vontade de Deus, porque alguém colocou nos seus corações a ideia de que nós estamos neste mundo para fazermos as nossas próprias vontades, para curtirmos, e não para fazermos a vontade de Deus. Então, as pessoas dizem que não querem ser marionetes de Deus, mas não percebem que estão sendo marionetes do diabo. Essa arrogância dos que se dizem filhos de Deus não é típica de um filho obediente, mas sim de filhos rebeldes, porque desprezam as leis de Deus e desafiam aquele que é o Rei do Universo e que nos ama com amor divino, com amor eterno, e que irá nos julgar no final. Deuteronômio 5, 29. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Miqueias 6, 6. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Apresentar-me-ei diante dele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros ou de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre, pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus? No texto inicial que apresentamos, do livro de Gênesis, capítulo 3, que trata da tentação de Eva e da queda do homem, está uma passagem conhecida por todo o povo de Deus, mas que, na verdade, irá se revelar agora, como não tão profundamente compreendida. Temos nos versículos 1 a 3 o diabo, na pessoa da serpente, falando a Eva de uma forma aparentemente inocente, fingindo tentar compreender
a ordem que Deus havia dado a Adão e Eva. Então, ele pergunta se Deus havia proibido de comer dos frutos de toda a árvore do jardim do Éden. E Eva responde corretamente, dizendo que Deus lhe permitiu comer de todos os frutos, exceto do fruto da árvore que está no centro do jardim. E confirma a ordem de Deus e a subsequente advertência de que, se comessem daquele fruto, ou mesmo se o tocassem, eles iriam morrer. Notem que Deus deixou uma ordem muito clara: não comam. Ele não deixou opções. Mas Deus, que vê muito mais além do que o homem, deixou essa ordem e o alerta para as consequências do descumprimento. Gênesis 3, 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Nos versículos 4 a 5, a serpente responde à mulher, contradizendo a palavra de Deus e afirmando que eles poderiam comer do fruto daquela árvore, porque eles não iriam morrer. E agregou uma tentação a Eva, dizendo que ao comer daquele fruto, os olhos deles, de Adão e Eva, se abririam e eles seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal. Observem que ser como Deus era um desejo antigo do diabo e que gerou o primeiro golpe aplicado por ele e aplicado diretamente a Deus, o que resultou na sua destinação para o inferno. Direto para o inferno, como veremos no trecho do livro de Isaías, que apresentaremos na sequência. Satanás impregnou a Eva com aquela tentação de ter o poder que Deus tinha. Mas ocorre que Adão e Eva tinham tudo da parte de Deus. Tinham todo o suprimento, todo o direito e toda a liberdade. Tinham até mesmo a vida eterna. O único que eles não tinham era o direito de comer da árvore do meio do jardim. E o diabo maliciosamente aplicou o segundo golpe da sua história. O primeiro golpe do maligno no ser humano, dando a Adão e Eva o direito de desobedecer a Deus. O inimigo fez Adão e Eva crerem que podiam escolher livremente entre obedecer a Deus e obedecer ao diabo. Opção que Deus não lhes havia dado, que fique claro.
Esse direito de desobedecer a Deus, que as pessoas chamam pela expressão antibíblica de livre-arbítrio, antibíblica porque não está na Bíblia esta expressão, não foi dado ao homem por Deus. Esse direito Deus nunca nos deu. Foi dado pelo diabo. No primeiro golpe da história, aplicado pelo inimigo, pelo maligno, ao ser humano. Um golpe muito antigo, mas que, curiosamente, permanece ativo até o dia de hoje. Gênesis 3, 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Isaías 14, 12. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Gênesis 3, 11. E disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. No versículo 6, que encerra o nosso trecho inicial, vemos como Eva caiu no golpe do maligno. Ela se convenceu de que o fruto daquela árvore era agradável e bom, e sentiu o desejo de ter o entendimento prometido pela serpente. Ela decidiu desobedecer a Deus, ao Deus que a havia criado e que lhe dava tudo o que ela tinha. Eva preferiu acreditar nas palavras do inimigo, que nunca lhe havia dado nada. Então, a cilada do diabo se concretizou quando Eva tomou do fruto da árvore, que não poderia nem mesmo ser tocado, e comeu, e deu a Adão, que também comeu com ela. O final dessa passagem todos conhecemos, e as consequências desse ato de rebeldia, de desobediência a Deus, perduram até o dia de hoje nas nossas vidas. Adão e Eva perderam todas as regalias que eles tinham da parte de Deus, inclusive a vida eterna. O diabo havia afirmado que eles não morreriam, mas eles morreram. Era tudo mentira. As bênçãos que eles haviam recebido da parte de Deus, o Senhor as tornou em maldição. E isso recai
sobre as nossas vidas até o dia de hoje. E a única esperança que nos resta é a obra de Jesus Cristo, que por amor o Pai enviou a este mundo para nos restabelecer a vida eterna no paraíso, com as regalias que foram dadas a Adão e Eva. Portanto, você que defende o livre-arbítrio, nunca diga que Deus lhe deu livre-arbítrio. Não acumule ao pecado da desobediência o pecado da mentira. Diga a verdade. Diga que o diabo te deu livre-arbítrio. Gênesis 3, 6. E viu a mulher, e aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Gênesis 3, 16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Vejam, meus irmãos, a consequência da desobediência a Deus, a consequência do pecado. É por isso que a palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte. Não tem sentido e não vale a pena desobedecer a Deus ou querer enfrentar a Deus. Muito cuidado, povo de Deus. E hoje, o povo de Deus fala em livre-arbítrio, dizendo que Deus lhes deu livre-arbítrio, e eu me arrepio. Eu confesso aos irmãos que eu me sinto mal pela constatação da forma como a igreja aderiu a um conceito, um princípio, a uma doutrina que a Bíblia revela como sendo diabólica. E aderiu a uma expressão antibíblica e uma mentira. O que nos preocupa é que esse golpe, o segundo golpe do maligno, revelado na palavra de Deus, permanece vigente até o dia de hoje. As pessoas defendem esse chamado livre-arbítrio para se opor à predestinação de Deus, que é algo presente na Bíblia em várias passagens de forma muito clara, tanto explícita quanto implícita, como apresentaremos a seguir. As pessoas não querem se submeter a Deus, não querem obedecer a Deus, pensam que são mais inteligentes do que Deus e que podem decidir os seus próprios caminhos. Inclusive,
decidir a sua salvação eterna, mas não consegue enxergar esse mal que estão praticando a si mesmos, nem mesmo na Bíblia. A igreja em geral não prega a esse respeito. E o que temos visto é o povo de Deus mergulhando na soberba do livre-arbítrio, o golpe mais antigo do diabo, e esperando serem salvos por Deus. Predestinação e livre-arbítrio são conceitos opostos. Então, somente um deles é verdade. E a Bíblia nos afirma que a verdade é a palavra de Deus, a libertadora palavra de Deus, que nos ensina que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém irá ao Pai se não for por Jesus. Ninguém será salvo por uma mentira diabólica. Abram os olhos, povo de Deus. A palavra de Deus nos dá algumas indicações de quem foi predestinado para a salvação do Senhor, como veremos no trecho da carta de Paulo aos Efésios, que apresentaremos a seguir. Os que confiam e esperam em Jesus e não no livre-arbítrio do maligno foram destinados pelo Senhor para a vida eterna ao lado dele. Os outros são os outros, não foram. Na sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo nos revela que o que tem um chamado da parte de Deus, e naturalmente o cumpre, é um escolhido e predestinado pelo Senhor para a salvação eterna. Mas existem outros trechos em que a predestinação do Senhor aparece implícita, mas ao alcance da nossa inteligência. Efésios 1, 11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Atos 13, 48. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Ordenados para a vida eterna, meus irmãos, predestinados para a vida eterna. Efésios 1, 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade.
Jeremias 1, 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Meus amados, antes que formasse o profeta no ventre da madre, Deus já havia escolhido o destino para ele. Já havia feito Jeremias profeta. Isso é predestinação. Existe sabedoria e revelação do Espírito Santo de Deus na afirmação do profeta Jeremias, do mesmo profeta Jeremias de que acabamos de comentar, quando ele declara saber que não provém do homem o seu caminhar ou o ato de dirigir os seus passos. As pessoas que afirmam ter livre arbítrio não possuem visão espiritual para descobrir que nós somos conduzidos por Deus ou pelo maligno. Quem se submete ao Senhor e aceita a sua soberania, as suas leis e mandamentos, é conduzido por Ele, por Deus. Mas quem se rebela contra Deus e contra as ordens de Deus está sendo conduzido pelo inimigo, como veremos no trecho da carta de Paulo à igreja de Éfesos, na sequência, que nos afirma que o diabo, que é o príncipe das potestades do ar, hoje opera nas vidas dos filhos da desobediência. É um absurdo que o homem, que é como um verme diante de Deus, diga que ele decide a sua salvação e a impõe a Deus, o Criador dos céus e da terra. É como se o Deus Todo-Poderoso tivesse que se submeter à escolha do homem, numa fantástica inversão de valores, inversão de papéis. Aquele que nos criou não tem o direito de decidir quem vai viver eternamente com ele? Eles dizem que é o homem quem decide, e na sua arrogância obrigam Deus a aceitar as suas decisões. É o homem pretendendo ter mais poder do que Deus. A criatura querendo superar o Criador. Lembre-se do exemplo de Satanás que há pouco apresentamos e a destinação que ele recebeu. Deus é soberano e é superior a tudo e a todos. E não aceita que alguém tente se equiparar a ele. Mas o curioso é que nenhum dos defensores desse livre-arbítrio, que alegam escolher entre salvação e perdição, decide ir para o inferno. Falta a essas pessoas o entendimento. Elas não compreendem que nós podemos e devemos escolher andar nos caminhos de Deus, no caminho da salvação, em total obediência e submissão ao Senhor, para sermos agradáveis a Ele. Afinal, é Ele quem irá nos julgar. Mas o único que tem poder para salvar chama-se Jesus.
O homem não consegue salvar a si mesmo. Essa é uma extensão do golpe do maligno. Jeremias 10, 23. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Atos 4, 10. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse, é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Efésios 2, 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Isaías 46, 5. A quem me assemelhareis e com quem me igualareis e me comparareis para que sejamos semelhantes? Louvado seja o nosso Deus. Ele é único, ele é inigualável, ele é incomparável. E nos ama com amor eterno. O que as pessoas chamam de livre-arbítrio foi o segundo golpe do diabo. O primeiro aplicado aos homens. E a despeito de todas as passagens bíblicas existentes, afirmando a predestinação de Deus e a sua soberania desde o Antigo Testamento, e a passagem de Gênesis, que se encontra, meus irmãos, no primeiro livro da Bíblia, mostrando a origem desse falso direito de desobedecer a Deus, o que vemos hoje é a maior parte do povo de Deus demonstrando, exibindo a sua soberba, se sentindo empoderados, revelando que a Igreja do Senhor está contaminada até o dia de hoje por esse antigo golpe do maligno. O tempo não conseguiu aniquilar essa trama diabólica aplicada sobre os homens, aplicada para desviar a submissão do homem a Deus e direcioná-la para o inimigo. Pelo contrário, hoje, o chamado livre-arbítrio é uma verdadeira epidemia, quizás uma pandemia, o que nos prova que o inimigo sabe trabalhar e que ele é incansável na sua busca por seguidores. Ele trabalha há mais de 6.000 anos e não se aposenta.
golpe aplicado há mais de 4.000 anos antes de Cristo permanece ativo até o dia de hoje. O povo de Deus não percebe que está vivendo um golpe. Imagine os golpes subsequentes. A permanência da lei de Moisés, extinta por Jesus entre o povo de Deus, é outro golpe do maligno para afastar as pessoas de Deus da salvação eterna. Porque a palavra de Deus nos diz que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Mas o povo de Deus permanece na lei e dizendo que são salvos, contrariando mais uma vez a palavra de Deus e pecando. A maior parte da Igreja de Jesus está hoje no livre-arbítrio e na lei de Moisés. Estão vivendo heresias. E não pense que isso é coisa apenas das ovelhas. A maior parte dos pastores também estão presos às armadilhas do maligno. Existem pastores entrando na sua casa pela televisão e na sua soberba gritando em alta e viva voz que Deus tem que respeitar o livre-arbítrio do homem. Vejam, irmãos, a petulância. Primeiro, ninguém pode elevar a voz para com Deus. Precisamos respeitar o poder, a grandeza e a autoridade daquele que nos criou. Ninguém consegue falar mais alto do que Deus. E ninguém pode dizer o que Deus tem que fazer. Ele faz o que Ele quiser. E a nós nos cabe aceitar. Quem é o homem para dar ordens a Deus? E ainda, como podemos dizer que Deus tem que respeitar algo que foi criado pelo diabo? Como? O dia em que um pastor muito conhecido falou isso na minha televisão, meus irmãos, foi o último dia em que ele falou qualquer palavra na minha casa ou qualquer palavra para mim. Eu não o ouço mais. Eu não brinco com as coisas de Deus. Eu não desafio a Deus. Eu temo a Deus. E não honro e não sigo a homem. Eu sigo e sirvo a Deus. Mas muitos irmãos apoiam esse pastor. E existem pessoas dizendo: esse é dos bons, porque ele encosta Deus contra a parede. Como se fosse possível o homem encostar Deus na parede. E como se Deus estivesse tremendo de medo dos homens. Imaginem, meus irmãos. Isso parece piada. Mas Jesus jamais contou uma anedota. E os pastores deveriam seguir todos o exemplo de Jesus. E hoje temos pastores, inclusive esse pastor do livre-arbítrio, em cima de palanques, apoiando políticos de índoles questionáveis e pregando não a palavra de Deus e o amor, mas ofensas e ódio.
desconsiderando que pelas nossas palavras nós seremos justificados e que pelas nossas palavras nós seremos condenados. Desconhecendo também que os exaltados, meus irmãos, serão humilhados. De que adianta a pessoa se opor a Deus, dizendo que tem livre arbítrio, se todos nós temos o que Deus quer que nós tenhamos? Ninguém consegue fugir da mão de Deus e da predestinação de Deus. É tolice insinuar que tem algo que Deus não reconhece e que Deus não nos deu. Mas isso não ocorre com um verdadeiro Filho de Deus, escolhido e predestinado por Ele para a salvação eterna, que se submete ao Senhor. Precisamos observar com muita atenção e identificar a quem estamos seguindo. Porque muitos irmãos estão sendo enganados e estão se enganando, sem considerar que esta vida é uma oportunidade única, dada a nós por Deus para vivermos a sua verdade, para vivermos da forma correta. E a forma correta é a forma como Ele quer que nós vivamos. Quem nega a Deus e segue ao maligno irá sofrer grande decepção no juízo final. Porque a justiça de Deus não tarda e nem falha. Nada consegue escapar dos olhos de Deus. Glorificado seja o nosso Deus Altíssimo, o nosso Deus soberano sobre tudo e sobre todos. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça. Filie-se ao nosso canal. Use o botão inscrever-se aqui embaixo ou o link que está na descrição do canal ou na descrição do vídeo. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Você que tem sido abençoado com as nossas mensagens e ensinamentos, se sentir no coração o desejo de ajudar a manter esta nossa obra em prol das verdades de Deus, isso provém do Senhor. Não resista a Deus. Faça uma doação por Pix se você está no Brasil, ou pelo PayPal se você estiver no exterior. Veja a orientação também na descrição da mensagem ou na descrição do canal. E certamente você também vai querer assistir alguma das mensagens que iremos sugerir ao final. Sinta-se à vontade entre as mais de 480 mensagens e vídeos publicadas. Fique conosco, viva as verdades de Deus, fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aceitando Deus da forma como Ele
é único, poderoso, glorioso, soberano, inigualável, vivendo como ser humano, vivendo como a criatura e deixando Deus ser Deus.